Vamos ler um texto que está lá em João 3, 1 a 10. E lá fala sobre um homem chamado Nicodemos. Você pode acompanhar aqui na tela comigo? Lá diz assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Rabi, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que fazes se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: em verdade lhe digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou: como alguém pode nascer de novo quando já é velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Jesus respondeu: em verdade lhe digo que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Jesus disse: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Em verdade lhe digo que falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu falei das coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se eu falar das coisas celestiais? Vamos orar? Obrigada, Senhor, porque nós recebemos a Tua palavra nessa noite e abrimos os nossos corações completamente para aquilo que o Senhor deseja fazer nas nossas vidas. Pai, nós te pedimos que a Tua palavra atravesse o nosso espírito com a verdade, para que nós possamos ser transformados e para que nós possamos entender as verdades que a Tua palavra, que a palavra do Senhor Jesus sobre as nossas vidas deseja fazer. Por isso eu te peço sobre a mente de cada pessoa que está aqui nesse lugar, te peço pelo coração de cada pessoa que está aqui nesse lugar, para que nós possamos viver algo novo com o Senhor, abrindo completamente os nossos corações, abrindo a nossa alma, para que o Senhor faça aquilo que o Senhor deseja fazer. E quantos creem que podem ser transformados pelo Senhor, dizem amém e amém. Bom, eu não sei o que acontece na casa de vocês perto do Natal, mas nessa época de Natal me dá uma loucura santa. Eu fico muito animada porque eu preciso colocar em ordem tudo que eu não coloquei o ano inteiro. Então lá em casa o meu marido já começa a ficar nervoso quando está chegando o Natal, porque ele sabe que eu preciso de um armário novo e também de cadeiras novas, e eu preciso de caixinhas novas e até daquelas coisas que vendem só nos sites da China, que são porta-controle remoto. É claro que eu preciso de um. E eu começo toda essa função na minha casa, mas quando chegam as coisas, eu não sei montar. Então eu uso toda a habilidade de inteligência que Deus deu a esse homem. Toda a habilidade motora que Deus deu a esse homem. E ele monta as coisas para mim. E ele começa a montar e eu logo chego ali no quarto ou no lugar que ele está montando e eu falo: já pegou o manual? E ele fala: eu não preciso de manual. Porque homens não precisam de manual, não é verdade? Homens, vocês usam manual? É claro que não. E isso já vem no DNA de vocês. Sabe por quê? Olha as mulheres me olhando. Fala, Deus, continua. Ano passado, meus filhos ganharam Legos pela primeira vez no Natal. E eram Legos bem complexos. Nós tivemos pensando em dar Legos para a idade um pouquinho avançada para desafiar eles. Não passou 2 minutos que eles tinham ganhado os Legos e eles já estavam montando sem o manual. E eu pensei, ok, vamos lá. Mas sabe, nós estamos falando de Nicodemos. Will, obrigada por montar os móveis todos os anos lá em casa. Obrigada. Às vezes ficam peças sobressalentes, segundo ele. Eu não tenho certeza, né? O fundo do armário vem, claro, é como Lego, vem peças que podem ser que você precise de reposição. É isso? Parafusos, tudo isso vem a mais sempre. 100 peças. Ok. Tem mais homens que montam móveis e que sobram peças na sua casa. Ok. Então tá tudo certo. O importante é funcionar, não é? Mas Nicodemos era um homem diferente de vocês, homens. Ele era um homem que lia manuais. A Bíblia fala que Nicodemos era um fariseu.
Ele era uma classe de religioso, daqueles que sabiam absolutamente tudo. Ele não só tinha lido o manual da religião, como ele era um praticante daquilo que ele lia. Ele sabia como lavar as mãos, ele sabia como se purificar, ele sabia como se livrar dos pecados e como ajudar pessoas a viverem assim também. Então Nicodemos é um homem que seguia instruções de um manual religioso. A Bíblia fala que ele era um doutor da lei, que ele era um príncipe dos judeus e que ele era uma respeitada autoridade religiosa em toda Jerusalém. Nós não estamos falando aqui com um homem que não sabia do que estava falando, nem com um homem muito simples. Nós estamos falando com um homem do alto escalão religioso da época. E a verdade é que eu não sei se vocês perceberam que durante a leitura, eu logo falei que Nicodemos procurou Jesus à noite. E aqui tem uma curiosidade sobre isso, porque aparentemente esse homem tinha algum receio de perder a sua reputação. Porque aquilo que ele fazia e com quem ele se encontrava e a forma como ele fazia, dizia se ele podia continuar sendo essa pessoa ou não. Dizia se ele continuaria sendo respeitado ou não. Então ele escolhe encontrar Jesus à noite com uma conversa muito esquisita. Ele não chega fazendo uma pergunta, nem se apresentando, mas ele chega fazendo uma frase de reconhecimento. Mais ou menos assim. Imagina que você vai a um consultório médico e você chega lá porque alguém te indicou e você vai falar assim: oi doutor, tudo bem? Então hoje eu vim aqui porque eu fiquei sabendo que você sabe muito desse assunto, que você é o melhor da região e eu estou precisando disso. Nicodemos chega com esse papo para Jesus. Ele diz: Rabi, mestre, sabemos que ensina coisas da parte de Deus, porque ninguém pode ensinar essas coisas e nem fazer esses sinais milagrosos. Atenção, Jesus recém tinha começado os seus primeiros sinais e eles já sabiam se Deus não estiver com ele. E Jesus também não responde com uma pergunta e nem continuando essa conversa. Jesus agora parece que estão numa conversa de dois esquizofrênicos. Sabe quando uma pessoa fala uma coisa e a outra fala qualquer outra coisa que ela gostaria? Que não tem nada a ver. Ou quando a gente vê uma entrevista de um político. Vocês já viram isso? Você pode perguntar qualquer coisa, ele responde o que ele quiser. Porque não interessa, ele quer falar do assunto que ele quer. E os dois estão agindo assim nesse momento. E Jesus diz assim para ele: em verdade, eu lhe digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aqui o jogo começa a virar, porque Jesus não está se apresentando ao dizer isso como um profeta. E aparentemente os religiosos acreditavam que Jesus era um profeta. Jesus não está se apresentando como um agitador ou como um líder religioso, mas ele usa uma palavra aqui que ela é altamente estratégica para se colocar como uma divindade. Então Jesus fala: é necessário que você nasça de novo. Esse de novo, no idioma que eles falavam, é uma palavra muito simples. Anotem. Essa palavra significa nascer de novo, literalmente. Nascer, como Nicodemos fala, de dentro da barriga de uma mulher. Mas essa palavra também significa nascer de cima para baixo. Quando Jesus fala isso, Nicodemos não é um homem burro. Nicodemos não é um homem que não está entendendo. Ele sabe que não é possível nascer de novo. E ele percebe que Jesus está se colocando como Deus na frente dele, dizendo: é necessário nascer de novo. E ao mesmo tempo esse homem se sente confrontado, porque quem mais poderia nascer de novo senão os que já são religiosos, aqueles que já fazem tudo o que está no manual de instrução, aqueles que já seguiram todas essas estruturas. Sabe que ao estudar esse texto eu amei perceber que essa palavra aparece quando Jesus nasce. No que nós chamamos de Natal, naquela cena, fala sobre o nascimento de Jesus. Mas essa palavra vai acompanhando toda a história do cristianismo ao longo do Novo Testamento, ao longo dessa parte toda da Bíblia. E lá, quando nós estamos lendo o Novo Testamento, nós vamos encontrar, anotem, nascer de novo, lá em 1 Pedro, onde fala que nós renascemos pela misericórdia. Nós vamos encontrar essa palavra em 1 Pedro 1:23, que diz que nós precisamos nascer de uma semente que é incorruptível. Lá em Tiago fala que nós precisamos
renascer pela palavra da verdade. Pela palavra da verdade. A palavra da verdade é Jesus. Lá em Tito, fala que nós precisamos ser regenerados. Sabe o que é regeneração na biologia? Regeneração é algo muito simples. É um ser vivo que perde partes suas, por exemplo, um órgão ou um membro, e ele tem a capacidade de fazer aquilo crescer e nascer novamente. A Bíblia está falando que nós recebemos esse poder quando nós nascemos de cima para baixo, de sermos regenerados. Aquilo que foi roubado por Satanás, aquilo que foi tirado das nossas vidas, as feridas nas nossas emoções, as dores que nós passamos, nós temos o poder através de Deus de sermos regenerados, de sermos feitos vivos e inteiros outra vez. Ao longo da vida cristã, nós não vamos perdendo os pedaços e ficando sem pedaços. Nós vamos perdendo os pedaços e ganhando cicatrizes, mas nós também vamos sendo transformados em algo ainda melhor, em algo ainda maior, em algo que ainda pode render mais para a glória de Deus. Paulo fala na carta aos Coríntios que aqueles que estão começando a vida com Cristo, eles são como bebês. O que ele está falando aqui? Ele está falando de nascer de novo. Ele está falando de receber um poder de nascimento. E esse poder de nascimento é um poder de transformação. E é exatamente isso que Jesus faz a esse homem. Ele está convidando Nicodemos a uma aventura de ser novo de novo, mesmo depois de velho. De ser novo de novo, mesmo depois de uma vida inteira cumprindo deveres religiosos. De ser novo de novo, mesmo depois de pensar que já havia cumprido tudo o que precisava para ser aceito por Deus. E hoje, o Senhor Jesus também nos convida a sermos novo de novo, a recebermos vida novamente, a entregarmos ao Senhor as nossas próprias vidas para dizer: ei Senhor, as áreas da minha vida que precisam de um novo nascimento, que precisam de regeneração, de transformação, eu estou aqui para isso. Mas para isso nós precisamos entender algumas coisas. E a primeira coisa que nós precisamos entender é que Deus não desperdiça a sua escuridão. Eu sei que talvez pela história de Nicodemos, pelo medo de perder o seu prestígio, Jesus nesse momento era uma figura altamente controversa. Ninguém sabia muito bem ainda quem ele era. Ele ainda não havia se revelado totalmente, mas ao mesmo tempo em conversas como essa ele já se apresentava como uma divindade, como Deus no meio dos homens. E isso estava gerando um desconforto tremendo entre todas as pessoas. Então Nicodemos não queria ser associado à figura de Jesus, mas mesmo não querendo ser associado, mesmo não querendo perder o seu prestígio, ele vai até Jesus na noite. Sabe, eu não sei qual é o seu escuro, ou qual é a sua escuridão, qual é o espaço da sua vida que é trevas, aquele espaço que você não toca, ou que você já decidiu que, ok, já que eu não consegui resolver, isso fica ali e nós vamos para mais um ano. Aquele espaço que quando chega no fim de um ano, você fala: poxa, mais um ano, eu vou virar com essa sensação estranha de que tem alguma coisa ali que não foi resolvida. Para algumas pessoas, é o espaço do medo do futuro. Deus, eu não sei, o ano de 2025 aconteceram tantas coisas, algumas coisas não correram como eu esperava. Eu achei que eu estaria em outro lugar, eu sonhei com outras coisas, e agora eu tenho medo do que eu posso viver em 2026. Eu tenho medo do meu futuro, eu tenho receio da minha vida. Para outras pessoas é a culpa por terem feito mal a você mesmo ou a outras pessoas. Pessoas que carregam a culpa de ter estragado suas famílias, de ter dito palavras duras, de ter feito coisas que não queriam ter feito. Pessoas que tomaram uma única decisão que mudou a sua conduta e hoje estão nesse espaço escuro, acreditando que ali é um desperdício, acreditando que esse espaço escuro é um espaço que não pode ser acessado pelo poder de Deus e por isso estão vivendo presas
a esse espaço escuro, como se fosse possível apenas carregá-lo junto para sempre, fingindo que nada aconteceu ou tentando ultrapassar. Mas a Bíblia, ela é clara. Deus não deseja que você vá vivendo com pedaços faltantes da sua vida por momentos ou por momentos escuros que você viveu, mas que você permita que o poder da regeneração e de uma nova vida faça novo de novo. Porque a Bíblia fala que Jesus veio para nos dar uma vida que é plena. Uma vida plena é uma vida sem faltas. É uma vida cheia. É uma vida completa. É uma vida que vale a pena ser vivida. Mas para isso, nós não podemos desperdiçar o nosso escuro. Porque Deus usa a nossa escuridão como matéria-prima de regeneração. Talvez você tenha vivido em ansiedade ou em crises de fé. Atenção, nós não somos imunes à crise de fé. Quem sabe você conhece o Senhor há um longo tempo e você aprendeu a ser forte na sua fé. Você sempre, eu tenho que ser forte na minha fé. Que bom que você aprendeu isso, é verdade. Mas nós passamos por crises de fé. Nós passamos por momentos de dificuldade de entender o que está acontecendo, onde a nossa humanidade cresce tanto que nós não conseguimos entender. Talvez você tenha passado por uma fase longa sem uma resposta. Você foi, você orou, você creu, você jejuou e você disse, é hoje que Ele me responde. E então você foi e não aconteceu nada. Também acontece lá em casa. Ano passado, eu passei 3 meses em um longo jejum por uma única resposta. Quando terminou esse período, o Will me disse, então, nós estávamos vindo para a igreja. O Senhor te respondeu algo? E eu falei, sabe o que Ele me respondeu? Que Ele não vai me responder. Que alegria, que satisfação. As crises de fé, eu entendi, essa resposta o Senhor não ia me dar naquele momento. E as não respostas fazem parte da nossa escuridão, de dizer, Senhor, eu não estou entendendo por que eu estou passando por isso. Mas Deus não desperdiça o teu escuro. Deus não desperdiça a tua pior fase. Deus não desperdiça a tua ansiedade. Deus não desperdiça os teus espaços escuros. Desde que você diga, Senhor, mesmo na minha noite, mesmo na minha ansiedade, mesmo na minha dor, eu vou na tua direção. E sabe o que eu tenho para te entregar hoje? É isso. Porque Deus não desperdiça aquilo que você tem e aquilo que você entrega a Ele. Talvez você tem vivido amargurado ou ressentido com coisas que já não doem tanto, mas também não foram resolvidas. Deus não desperdiça esse escuro. Essa é uma parte sua que precisa ser regenerada pelo poder da vida que existe. Sabe que hoje é uma manhã, hoje é uma noite, já próxima ao Natal. Nós estamos há 4 dias de celebrar o dia em que Jesus nasceu. E foi numa noite escura, onde Jesus chegou ao mundo com um casal de jovens, com uma menina grávida, que receberam o Salvador. E a história, ela já tem começo, meio e fim, nós já conhecemos. Hoje já é uma história socialmente muito bem aceita, muito bonita. Nós vemos o presépio, aquela coisa tão genial, você pensa, uau, que coisa linda. E nós ensinamos para as crianças, elas fazem apresentações vestidas de vaquinha. E a gente fica, uau, que lindo, Jesus nasceu. Mas sabe, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando isso aconteceu, era uma noite muito escura para aquele casal. Primeiro, porque essa menina ficou grávida de um método desconhecido. E aconteceu só com ela e nunca mais aconteceu. Eu acho que só as pessoas que ouviram o anjo acreditavam nisso. A segunda coisa é, esse casal havia viajado uma longa estrada em um transporte não muito convencional ou não muito confortável. Mulheres que já estiveram grávidas. Qualquer viagem no fim da gestação é uma loucura. Você não cabe mais em espaço nenhum. E essa menina viajou em cima de um jumento. Agora vem a melhor parte. Eles chegaram lá e ela deve ter dito, de novo, gente, por favor, essa é a minha versão, ok? Não repliquem ela como ela sendo a Bíblia. Leiam a Bíblia, está tudo lá. Mas é assim que eu imagino a história. Maria disse, ok, José, eu estou tão cansada.
Ui, minha barriga dói. Eu passei por isso recentemente, eu ainda me lembro totalmente disso. Arruma um lugar para eu dormir, pelo amor de Deus. E José disse, deixa para o pai. Confia em mim. Fica tranquila, Maria, relaxa aqui em cima do nosso jumento. E eu vou fazer isso, vamos lá. José foi ao primeiro hotel e disse, ok, eu quero o melhor quarto, estou com uma grávida. Já sirvam uma refeição. Ele falou, não, sem quartos. É virada de ano em Balneário Camboriú, não tem. Ok, fica tranquila, Maria, vamos para os Airbnbs. E ele chegou, ok, conseguimos uma reserva para hoje, coisa rápida. Nós só viemos fazer aqui um alistamento. Não, na verdade não. Ok, Maria, fica tranquila. Casa de amigos. Conseguimos ficar aí. Poxa, já estamos recebendo tantas pessoas. Não temos ninguém. Não temos quarto. Não, tudo bem. Ele chega, Maria, o pai não conseguiu. Mas Maria diz, tudo bem, meu amor. Eu estou grávida. Mas não há problema. Eu agiria exatamente assim. Meu amor, onde eu estiver contigo, eu estou no céu. Amanhã cedo nós vamos acordar juntos, tomar um café em uma padaria e com tranquilidade nós vamos procurar um lugar para ficar. Ela é Maria, gente, por favor. Glória a Deus por Maria. E ela disse isso e nós pensamos, ok, a história já está bastante ruim, mas Maria foi uma mulher sábia. E então eles dormem escorados no seu jumento. E Maria diz, José, vai nascer. Não, Maria, agora não, espera mais um pouco. E eu começo a pensar, será que tem como piorar essa história? Será que tem como ficar ainda mais esquisita? José, faz alguma coisa. Essa menina está com medo. Essa menina está longe da família. Vai dar tudo errado. Uma noite escura. Eu não sei se você romantiza muito essa história, mas eu acho que ela se parece mais com isso que eu contei para vocês. Um casal recebendo um bebê, que era uma promessa de ser o salvador do mundo, mas até ali, nada havia acontecido. Nada. Mas no meio dessa noite escura, Maria e José recebem esse bebê. E Deus rompe um silêncio de 400 anos. A escuridão daquela noite que tomava conta da história da humanidade é rompida com uma luz forte que desce no meio de um campo onde estão pastores e falam, sabe o quê? Não tenham medo! Deus rompe o silêncio de 400 anos dizendo, não tenham medo. Porque eu vou nascer na terra para que vocês possam nascer de cima para baixo e serem transformados e viverem a vida que vocês desejam e viverem aquilo que o Espírito tem para vocês. Não tenham medo, mas é no meio da escuridão que Deus não desperdiça para que nós possamos ver essa luz descendo sobre as nossas vidas. Eu não sei o que você está passando na sua vida. Eu não sei o que você está passando de escuridão. Mas você sabe quando eu falo esse momento, aquelas expectativas que se frustraram, as metas que você não atingiu, o relacionamento que falhou, a dor que você sente ao lembrar de alguma coisa. Mas essa é a exata escuridão que você precisa apresentar para o Senhor, para que Ele possa romper a escuridão com essa luz e te dizer, não tenha medo, eu te trago uma boa notícia. Isso é o Natal, é a escuridão sendo rompida nas nossas vidas. Todos os dias, quando nós apresentamos aquilo que nós não temos, aquilo que nós não somos, aquilo que nós não somos capazes de fazer. Mas existe também uma segunda coisa que nós precisamos entender. O impossível humano é o território da graça. Eu não sei se você por algum momento pensou que Nicodemos era um homem meio ruim da cabeça. Com aquela historinha, Jesus, mas eu poderia voltar para dentro da barriga da minha mãe para nascer de novo. É claro que ele não era. Ele era um doutor da lei, ele era um dos homens mais estudados que existia nessa época. Mas parece que Nicodemos está preso a uma literalidade do que Jesus está falando, daqueles dois significados. Porque Nicodemos estava dizendo, olha, nascer de cima para baixo eu não preciso, porque eu já faço tudo certo. Porque eu já tentei, mas com o que eu tenho, eu não consigo mais. Porque eu sei que eu preciso mudar em algumas coisas, mas eu já usei todas as técnicas.
Eu já pedi perdão das maneiras corretas, eu já ensinei o povo como que isso faz. E sabe, Jesus, eu consigo ver os teus sinais. Eu sou uma pessoa boa. Quantas vezes nós ficamos por trás desse discurso? Eu não sou tão mal assim. Olha, eu até posso não ser lá essas coisas assim, mas assim, eu não roubo, eu não mato, eu não faço coisas tão erradas. É exatamente isso que Nicodemos está dizendo a Jesus. Eu não preciso nascer de cima para baixo. Seria mais fácil, ou eu gostaria de que eu pudesse nascer da minha mãe. Assim eu resolvia esses problemas e já estava tudo pronto. Sabe que Nicodemos, ele tem uma ligação muito lógica com a religião. Ele sabe exatamente como fazer e o que fazer, mas a verdade é que esse homem aparentemente não tinha nenhuma experiência com Deus. Ele não sabia do que Deus se tratava na vida dele. Ele apenas cumpria atos que ele precisava fazer. Talvez essa literalidade na linguagem dele seja uma ânsia sincera de uma insatisfação da sua alma de dizer: Jesus, eu sei que você está falando de uma mudança drástica e radical na minha vida, mas na minha experiência religiosa é impossível. Quando nós reconhecemos que é impossível humanamente eu gerar essa transformação, nós abrimos território para a graça. Nós abrimos o território para aquilo que é possível e que é do tamanho de Deus. Sabe que existem coisas que você deve fazer por si mesmo e que você deve seguir fazendo. Essas são as coisas que você alcança. Vamos lá para as metas de 2025. Esse ano eu vou emagrecer. Quem emagreceu, emagreceu, gente. Agora em 10 dias não dá mais. Esse ano eu vou. Monjaro veio, glória a Deus. Deus seja louvado pela ciência. Muitas pessoas conseguiram, mas tem outras metas que, deixa eu falar, não tem nada que você possa fazer por você. Eu quero ser um melhor pai. Eu quero ser uma melhor esposa. Eu quero ser uma pessoa mais calma. Eu quero ser uma pessoa mais fiel. Eu quero ser uma pessoa que ama a Deus com tudo. Deixa eu falar uma coisa para você. Você precisa do território da graça. Você precisa de entender que humanamente você não vai dar conta disso. Talvez você já tentou, e tentou, e tentou, e tentou de novo, e de um jeito diferente. E agora você sorri mais. E agora você faz de um jeito novo. E agora você vai a uma clínica psiquiátrica ou a um psicólogo e você tenta resolver. E uma parte das coisas você resolve lá, mas outra parte é território da graça de Deus sobre a sua vida, através de um novo nascimento, do poder da regeneração que vem pelo lavar do sangue de Jesus nas nossas vidas. O que é impossível para você é o território da graça de Deus. Aquilo que você está dizendo: eu não dou conta, eu não consigo, eu já tentei, é o seu lugar de escuridão. É o território da graça de Deus. Deus não precisa agir onde você dá conta. Deus não precisa fazer nada onde você consegue fazer, onde você consegue dar um jeito, onde você consegue mais uns reais emprestado. Mas Deus pode e deve e vai agir onde nós abrimos espaço para dizer: Senhor, esse é o teu território, esse é o território do nascimento, esse é o território da graça. Assim como aquele casal estava encontrando o território da graça no meio de uma noite escura, dizendo: agora nós estamos começando a entender. Eu amo a continuidade do texto do nascimento de Jesus, porque eu não sei se você já observou que ao longo da história, Maria diz sim. Depois Maria canta um hino de gratidão a Deus. E depois ela se cala. Ela apenas está gestando aquele bebê. E está vendo o que vai acontecer. E esperando alguma promessa se cumprir. E a Bíblia fala que quando os pastores, quando essa luz rompe o céu, os pastores recebem essa mensagem: não tenham medo. E logo depois eles visitam o bebê. Maria recebe a visita deles. E o texto termina dizendo: Maria observava atentamente e refletia no seu coração sobre tudo que ela estava vendo. O território da graça é esse lugar. É o lugar que você diz: Senhor, eu não dou conta, mas o Senhor deseja fazer, e por isso eu te entrego a minha escuridão. E quando o Senhor começa a fazer, e começa a agir, e começa a nos transformar, nós ficamos como Maria, olhando
atentamente para aquele novo ser que está nascendo em nós, para aquela nova versão de nós, porque Jesus não está no negócio de reformar religiosos, mas Jesus está no negócio de gerar filhos, de fazer com que você nasça de novo. Jesus não veio te dar um ajustezinho, não veio te colocar no ponto, não veio recarregar suas baterias. Jesus veio transformar a sua vida através de um nascimento que a partir dele você nunca mais será o mesmo. Um novo nascimento em todas as áreas da sua vida. Ainda que você já tenha dito sim a Jesus em algum momento da sua vida, ainda que você já tenha começado a jornada com o Senhor Jesus, existe um momento onde nós começamos a entregar partes escuras da nossa vida e nós também vamos renascendo, vamos regenerando, vamos vendo transformação em vida onde já não existia mais. Eu acho que Nicodemos preferia poder entrar na barriga da sua mãe do que ter que passar por reconhecer que ele precisava do território da graça. Aqui está um homem que precisava ter as suas ideias antigas libertas para viver um novo mundo. Aqui está um homem que precisa libertar seus pensamentos das caixas que ele mesmo formou sobre como a vida deveria ser. Jesus não fala para esse homem seguir tentando firme. Talvez esse ano você, como eu, cansou de ouvir: se você não conseguiu é porque você não tentou o suficiente. Continue tentando. Tente de novo. Tente outra vez. Você é forte. Você pode. E você está lá tentando, e tentando, e tentando, e tentando, e sentindo que cada vez você erra mais e pode menos. Jesus não fala para esse homem: tente de novo, tente ser melhor. Da próxima vez você acerta a pergunta. Jesus fala para ele: Nicodemos, não é sobre tentar, é sobre nascer. E para nascer, depois que você já está vivo, você primeiro precisa morrer. É sobre isso que Jesus está falando com esse homem. Eu não sei se vocês conhecem a continuidade da história dele, mas lendo o Evangelho de João, vocês vão encontrar esse homem junto com José de Arimateia, recolhendo o corpo de Jesus para sepultar Jesus lá na frente. Sabe o que isso significa? Eu acho que aconteceu alguma coisa nesse dia. Eu acho que esse homem entendeu que ele precisava nascer de novo, que ele precisava ser altamente transformado e que a sua reputação já não importava tanto, mas que ele precisava de uma entrega viva e genuína. Porque 3 anos depois do início do ministério de Jesus, Nicodemos está lá, aos pés de um Jesus que está morto, mas sabendo que algo haveria de acontecer, porque ele conheceu o poder de um Jesus que tinha vida. E agora ele vê um corpo morto, mas ele sabe que vai acontecer algo que vai gerar vida, não só agora, mas para sempre, na vida de todas as pessoas. Enquanto eu preparava essa mensagem, o Senhor me disse tão claro: isso é o Natal. No seu dia mais escuro, a graça de Deus. Isso é o Natal na sua vida. No dia mais desafiador, o território da graça. Na noite mais escura, uma jovem recebendo o Salvador. No dia mais escuro de Nicodemos, ele recebendo o novo nascimento. E enquanto eu preparava essa mensagem, o Senhor me lembrou do testemunho de algumas pessoas daqui da nossa casa. E eu gostaria muito que você ouvisse esses testemunhos, porque todos eles são de pessoas que tiveram momentos muito escuros na sua vida, mas que Deus usou essa escuridão para uma transformação de força e de vida na vida delas. O primeiro deles é de uma mulher. Ele fala assim: aos 25 anos, depois de uma vida bastante pacata e religiosa, eu experimentei a morte de perto. Depois de dias de luta e de desespero, eu descansei e entreguei a minha vida completamente ao Senhor. Naquele dia eu li o Salmo 23 e ele finalmente fez sentido. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, eu não temerei. Numa daquelas noites eu percebi que Ele estava ali. Recebi propósito, coragem, sobrevivi. E hoje eu vivo aquilo que Ele me disse naquele dia: fui encontrada por sua graça, eu nasci de novo.
O segundo testemunho de uma mulher, também da nossa casa. Ele diz assim: eu passei por um diagnóstico pesado, emocionalmente muito fragilizada. Há um tempo antes eu havia tentado tirar a minha própria vida. Eu e minha família estávamos sem igreja. Chegamos a Zoe e ali fomos bem recebidos. Começamos a respirar novamente. Deus foi terminando a cura que Ele havia começado em mim. Passei a servir. Isso me devolveu o propósito, identidade, alegria. E pouco mais de um ano depois disso eu sigo saudável. Não voltei a ser quem eu era. Eu nasci de novo. E o último testemunho é de um homem da nossa casa. Ele diz assim: casei em 2020 e vim morar na cidade. Demorei para me estabelecer e me encontrar aqui. Em 2022, ainda em meio a essa confusão, não sabia que seria o ano mais difícil da minha vida. A pandemia aos poucos estava terminando, eu estava sem igreja há muito tempo. Isso me deixava muito triste. Em meio a isso tudo, meu irmão teve leucemia. Lutou por 2 meses e faleceu. Meu pai, 4 dias depois, faleceu do coração. Nesse momento de isolamento, vimos um anúncio de uma igreja nova que chegaria na cidade. Os pastores me chamaram para um café, tudo diferente do que eu já tinha vivido. Logo depois do café teria um jantar, e lá estávamos nós, com alegria, visão, comunhão, que nos fizeram voltar. Amamos as pessoas, amamos servir e amamos pensar que trabalhamos para que outros encontrem o que nós um dia encontramos. Eu nasci de novo. Aleluia. Vamos levantar a igreja Zoe. Vamos ficar em pé. Eu não sei se existe uma maneira melhor de nós terminarmos esse ano juntos aqui do que nós dizemos: Senhor, eu quero nascer de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Eu quero te entregar aquelas partes mais escuras da minha vida, aquilo que eu tinha decidido que eu não ia mais mexer, aquelas coisas que eu preferia pensar que já estavam resolvidas, para que o Senhor, através do teu poder, coloque isso num território que é da graça de Deus. Aquilo que nós estamos tentando e tentando e tentando outra vez, as nossas falhas, os nossos erros precisam ir para um território que é o território da graça, o território onde nós falamos: Senhor, ou o Senhor faz, ou eu sei que eu vou falhar novamente. Por isso eu quero orar com você que está aqui nessa noite. Se você é uma dessas pessoas que diz: Senhor, tem áreas na minha vida, tem espaços, tem sentimentos, tem sensações, tem lembranças que são territórios escuros, mas eu quero que o Senhor transforme isso num território da graça de Deus, porque para mim eu já sei que é impossível. Se você é uma dessas pessoas, eu vou orar sobre você nesse momento, e se você estiver à vontade de dizer isso para o Senhor, coloque a sua mão no seu coração dizendo: Senhor, eu quero que o Senhor faça algo em mim. Eu não quero virar mais um ano vivendo com as mesmas lutas, com as mesmas dores, com as mesmas dificuldades, mas eu quero, Senhor, ultrapassar. Eu quero vencer. Eu quero ir além com o Senhor. Eu quero terminar 2026 novo, de novo. Espírito Santo, eu te peço agora nesse momento sobre a vida de cada pessoa que está aqui nesse lugar. Eu te peço, Senhor, por corações que estão quebrados na Tua presença. Eu te peço, Senhor, por mentes que estão sendo transformadas nesse momento. Eu te peço por emoções que estão sendo restauradas, Jesus. Por perdão que está sendo liberado. Por amarguras que estão sendo entregues no território da graça. E eu te peço, Espírito Santo, que assim como o silêncio foi rompido depois de 400 anos, nessa noite o teu silêncio seja rompido nas nossas vidas, naquelas áreas que nós nos fechamos para te ouvir, Senhor, mas que o Senhor rasgue a nossa escuridão com a tua luz, rasgue o silêncio com uma voz clara que diz: não tenham medo, eu vou fazer uma coisa nova, eu começo algo novo na sua vida. Em nome de Jesus eu te peço, Espírito Santo, pelo teu agir poderoso nas nossas vidas, ainda nesse final de ano, e por aquilo que nós vamos viver no próximo ano com o Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu oro isso, Senhor,
sobre a vida da tua igreja. Amém. Mas eu não quero terminar essa reunião sem orar sobre a sua vida, que deseja retornar para os caminhos do Senhor, ou que deseja dizer sim para o Senhor pela primeira vez. Talvez você nunca tenha dito o seu primeiro sim, o seu primeiro nascimento novo de novo, o seu primeiro nascimento de cima para baixo. Mas talvez você já tenha dito sim em algum momento, e as suas escuridões foram te deixando distante. Você não teve coragem de apresentá-las ao Senhor, e hoje você diz: Senhor, eu quero voltar. Hoje eu te apresento o que eu tenho para retornar a Ti. Essa é uma oração para essas pessoas que pela primeira vez, ou que desejam fazer a sua paz com Deus nesse momento. Por isso eu quero convidar todos a fecharem os seus olhos. E de olhos fechados eu vou contar até 3. Quando eu chegar no número 3, se você é uma dessas pessoas, sem dúvida, sem titubear, rapidamente erga sua mão o mais alto que você puder, para que eu possa orar por você. Número 1, você recebeu um convite de alguém para estar aqui, ou decidiu vir essa noite, mas era o Senhor Jesus que havia marcado um encontro com você. Número 2, assim como Ele fez com Nicodemos, hoje Ele te diz: é necessário nascer de novo. Número 3, se você é uma dessas pessoas, rapidamente erga sua mão para que eu possa te identificar. Rapidamente, obrigado, pode baixar a sua mão, obrigado, obrigado, pode baixar a sua mão. Eu já vi, pode baixar, obrigado, obrigada, muito bom. Saiba que existe um antes e um depois desse dia. Um antes e um depois de um novo nascimento, de um nascimento que é de cima para baixo, que vem do Espírito sobre a sua vida. E ainda dá tempo de terminar 2025 tendo nascido de novo. Por isso agora nesse momento nós vamos orar, crendo naquilo que diz na palavra de Deus em Romanos 10, 9 a 10, que se com a nossa boca nós confessarmos que Ele é o Senhor e que Deus Pai o ressuscitou dentre os mortos, então nós seremos salvos. Simples assim, confessando o Senhor Jesus.